Oi, gente, meu nome é Laura Bartelli, eu sou instrutora do Movimento Perfeito. Alguns de vocês já me conhecem, né? E sabem um pouquinho do conteúdo que eu falo, né? Eu sou instrutora do método, então eu falo sobre cérebro, questões emocionais e tudo mais. Mas hoje eu vou falar de mim. Como é que eu me tornei instrutora do Movimento Perfeito? Me dei conta, sabe, que eu sou super curiosa na vida das pessoas. Eu gosto de saber como é que elas chegaram onde elas chegaram. O que motiva elas? Isso, sabe, me inspira. Então eu resolvi que eu vou fazer um vídeo contando isso sobre mim. Então eu tenho 28 anos. Eu comecei a fazer as assessorias, a ser instrutora, fazem 4 anos. Então com os meus 24. Primeiro assim, como é que o Movimento Perfeito ele chegou na minha vida? Bom, a minha mãe é Rosalia Schwark, ela é criadora do método. Então eu já conheço o Movimento Perfeito há muito tempo. Mas eu não praticava. Então durante anos eu ia nos encontros, nos stand-ups, me divertia horrores, achava tudo muito legal, mas praticar que é bom, nada. Eu tinha uma questão com a alimentação desde meus 12, 13 anos. E essa questão nunca tinha sido resolvida. Quando eu comecei a praticar as técnicas, uma hora eu decidi que tá bom, vamos lá, vou fazer a tal da caixa preta, vou fazer o tal do alinhamento. Foi quando eu realmente consegui me curar. Quando realmente as práticas me ajudaram a me reinventar nesse âmbito alimentação e a satisfação com o meu corpo e autoestima, essas coisas. Foi quando eu comecei a dar crédito pro Movimento Perfeito, né? Eu vi, não, isso aqui funciona. Né? E aí eu comecei a realmente colocar na minha vida, vamos dizer que eu me tornei praticante do Movimento Perfeito quando eu tinha uns 20 anos. Né? Então demorou, né? E eu me formei em administração, trabalhava no mercado financeiro, trabalhei no mercado financeiro 7 anos. O mercado financeiro ele me deu muita bagagem, assim, fez eu saber aprender a trabalhar, né? Acho que hoje eu sou uma pessoa assim dedicada e sei, sabe, botar a mão na massa e vamos lá por causa do mercado financeiro. Eu fiquei 7 anos na XP Investimentos, uma corretora. E o que aconteceu é que no meu 7º ano de trabalho eu senti algo muito errado, né? Eu não me sentia bem estando lá. Tinha alguma coisa acontecendo comigo, né? E como eu amava trabalhar, eu era entusiasmada com o que eu fazia, era muito estranho chegar segunda-feira e eu não gostar de ir. Né? Lembro que o ápice foi quando eu inventei uma história pra ficar em casa. Imagina, eu falei que eu tava doente pra ficar em casa sem fazer nada. Né? Se eu tivesse inventado uma história pra ir pra praia, mas não, pra ficar em casa. Eu vi, gente, tem alguma coisa acontecendo, né? E aí que eu resolvi pedir um tempo, né? E aí eu tirei um sabático de 6 meses, mais ou menos. No início foi muito difícil, porque eu não conseguia não fazer nada. Né? Eu estava acostumada com o que eu vou fazer hoje, e amanhã, e daqui a um ano, e depois, e querer controlar as coisas. Então logo que eu saí, eu comecei a estudar para uma prova. Então eu não conseguia relaxar. Mas tinha algo errado e o meu corpo estava me avisando que, sabe, de repente não era aquele o caminho. Eu acredito que o nosso corpo ele nos guia muito, né, se a gente sabe escutar. E eu me entusiasmei em determinado momento fazer uma caminhada, chamada Caminho de Santiago. Uma caminhada de 30 dias de uma região da França chamada Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago de Compostela. Então, 30 dias caminhando, 800 quilômetros. Pô, eu nunca tinha viajado sozinha, muito menos fazendo uma caminhada. Então, isso já era, assim, super uma aventura pra mim. E foi, assim, mágico, né? Eu descobri uma leveza que eu não sabia que existia. Assim. Uma das coisas que mais me deu assim o caminho foi de confiar nas coisas, porque antes eu era muito de querer saber as respostas de tudo, né? E o caminho me deu uma confiança no universo, sabe? Mas assim, uma fé inabalável, assim, de que o melhor vai vir pra mim, as coisas vão acontecer, sabe? Perder um pouco essa necessidade de tanto controle. Eu ainda tenho um pouco dessa característica, mas bem menos. E o caminho também me mostrou que eu adorava escutar as pessoas. Porque no caminho, você começa a caminhar e você faz muita amizade, né? E são amizades muito significativas. Então, você começa a conversar e começa a saber quem é aquela pessoa, quem tá por trás, sabe? Então, são encontros muito significativos. E aquilo me inspirou muito. Eu gostei muito de poder saber sobre a vida das pessoas de uma forma mais profunda, né? Quando eu voltei do caminho, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu cheguei a voltar para a empresa que eu trabalhava, ter certeza que não era aquilo. Voltei, fiquei um tempo e vi, não, isso realmente não é mais o meu caminho. E resolvi me aproximar do Movimento Perfeito.
Mas no início, assim, era muito mais uma questão assim, vou me aproximar para ajudar, para auxiliar de forma estratégica, administrativa, né? Se esse método ajuda tantas pessoas, a gente tem que fazer todo mundo conhecer ele. Vamos pensar em formas disso, né? Muito mais nesse lado. Só que, começando a escutar as pessoas, os resultados que elas tinham, o que a minha mãe proporcionava na vida delas, eu comecei a me entusiasmar, sabe? Comecei a querer poder escutar essas histórias, eu poder auxiliar elas com as práticas a mudarem, sabe? E eu poder fazer parte daquilo. Gente, eu me tornei instrutora. Eu fiz uma formação com a Rosalia e são aquelas coisas que, nossa, sei lá, há 5 anos atrás, se alguém me dissesse que isso ia acontecer, eu ia dizer não, com certeza não, não tem nada a ver comigo. Sabe, antes do Movimento Perfeito, eu achava a meditação uma perda de tempo, né? Então, o Movimento Perfeito, ele realmente, assim, me tornar instrutora mudou muita coisa, assim, na minha vida. E eu comecei atendendo minhas amigas, e aí foi indo. E hoje, assim, o que mais me motiva é escutar as histórias, sabe? É ver, assim, que eu posso auxiliar, que eu tenho ferramentas que vão guiar. E com a minha presença e essas ferramentas, eu posso fazer parte de uma grande mudança, de uma grande transformação na vida das pessoas, né? Elas chegam com uma ideia, com um sonho, com uma necessidade. E eu e ela, a gente tem um projeto juntas agora, sabe? A gente vai conseguir. E me encanta, sabe, ver o que pode acontecer. E também, sabe, descobrir o ser humano, descobrir assim, existe uma vastidão em cada um, né? E tu poder acessar isso e acessar outro mundo, né? Porque na verdade existe um mundo ali. Então, quando eu tô numa assessoria, eu tô descobrindo um mundo completamente novo, uma dinâmica de vida nova. Então, é como se eu pudesse viver um pouco outras histórias e outras dinâmicas e outros mundos, assim. Então, isso me encanta, né? E, poxa, quando recebe um feedback, né? Ver assim que, poxa, o que aconteceu, o que mudou, era assim, agora é assim. E saber que, poxa, a gente conseguiu, né? Então isso me motiva bastante. Então, hoje fazem 4 anos e é inspirador, né? A gente poder ter encontros significativos, fazer parte de transformações e se aprimorar, né? Porque, na verdade, a cada encontro, né, a cada assessoria, a cada aula, a cada curso, eu tô sendo atendida, né? Eu digo para algumas meninas, cara, eu quero fazer atendimento contigo, né? Eu quero fazer encontro contigo, porque quando a gente se encontra, eu me sinto que eu tô me atendendo. Porque eu tô falando, mas eu tô falando pra mim também. E ela tá respondendo, e ela me traz coisas que refletem na minha vida. E eu aprendo, sabe? Eu evoluo na presença daquela pessoa, daquela história. Eu me torno melhor porque ela passou por mim. Né? E, então é uma mudança que ela acontece na vida do outro, mas ela acontece na minha história também, na minha trajetória. Então eu sinto que eu tô evoluindo todo dia, que eu tô aprimorando, que eu tô expandindo, sabe? Que a minha mente tá sabe, se aprimorando, que a minha consciência está se tornando mais expandida também. Então, é muito gratificante, né? E eu honro muito a Rosalia, né? Ela ter criado ferramentas tão incríveis, assim. Então, vou me emocionar. Mas sabe? Tu saber que tu tem como ajudar. Porque às vezes tu escuta uma série de histórias, né? E como é que eu faço para ajudar essa pessoa? Claro que o teu amor, o teu carinho, as tuas palavras, isso já é muito bom. Mas, gente, tu tem uma ferramenta que tu vai entregar pra ela e que se ela fizer vai dar certo. É um alívio, sabe? E é muito bom saber que isso pode acontecer, né? Que tu pode ajudar a vida de uma outra pessoa e se ajudar, né? Então eu me sinto muito grata e é uma honra ser instrutora desse método. Então, isso foi um pouquinho da minha história dentro do movimento.